O sistema torce para você nunca ter uma reserva de emergência. Sabe por quê? Porque o seu salário não vai te proteger, mas a reserva de emergência sim. E talvez você tenha muitas dúvidas sobre esse assunto, como quanto que eu preciso ter guardado? Ou um pobre também consegue fazer uma reserva de emergência? Por que que eu nunca consigo guardar dinheiro? E é sobre essas questões e um pouquinho mais que nós vamos falar nesse vídeo. E se você não tem nenhum dinheiro guardado para imprevistos, você faz parte dos 43% de brasileiros que também não têm nenhuma reserva de emergência. De acordo com a pesquisa do Datafolha, 43% dos brasileiros não têm nenhuma reserva de emergência. Mas eu não tô falando isso para te consolar não, viu? Até mesmo porque 78% das famílias brasileiras têm algum tipo de dívida. De acordo com o UOL, a proporção de famílias com contas a vencer cresceu de 77,6% em abril para 78,2% em maio. Não ter uma reserva de emergência não significa necessariamente que você vai entrar em dívidas com certeza, mas significa que você está nadando sem um colete salva-vidas. Pode ser que você dê sorte, que dê tudo certo, que você não precise do colete salva-vidas, mas pode ser que você precise. E nesse caso, é bom que você esteja usando o colete salva-vidas e que ele funcione. Comigo mesmo, esse colete salva-vidas já funcionou muito bem. Poucos meses atrás mesmo tem um exemplo disso. O meu carro quebrou e nesse mesmo mês meu notebook também quebrou. Vocês sabem que coisa de carro, principalmente, não é coisa barata, né? Então, se eu não tivesse essa reserva de emergência, com certeza, todas essas situações, esses imprevistos que aconteceram tudo meio junto, com certeza iria me endividar. Mas, graças a Deus, eu tinha esse dinheiro guardado, então eu pude pagar todos os gastos do carro, pagar todos os gastos também com o conserto do notebook, e depois a gente se vira para repor aí o dinheiro dessa reserva de emergência, né? A gente vai ter mais tempo para se organizar. Mas a questão é, eu nem tinha muito dinheiro guardado, eu tinha pouco, mas esse pouco dinheiro guardado já foi o suficiente para eu não entrar em dívidas. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui, não é sobre ter muito dinheiro guardado, mas só uma reserva ali para você não passar apuro depois. Bom, gente, primeiro nós vamos falar sobre para que serve e para que não serve a reserva de emergência. Como o próprio nome já diz, esse dinheiro vai ser destinado para emergências de verdade. Então, por exemplo, se você perde o seu emprego, ou se você recebe uma multa muito cara, se a sua geladeira quebra, se o seu carro quebra, se algum cano na sua casa estoura, ou se você precisa fazer uma viagem de emergência para visitar algum familiar doente, se você precisa pagar algum remédio que é muito caro, tudo isso são emergências e que podem acontecer na nossa vida sem dar nenhum aviso. Mas, atenção, nem tudo é uma emergência. Algumas pessoas usam reserva de emergência para coisas que não são urgentes, como, por exemplo, fazer uma viagem de lazer, comprar algum eletrônico, né, trocar de celular, comprar uma roupa nova, comprar um lanchinho no final de semana. Então, se você não tem dinheiro ali para você comprar uma pizza, você não vai pegar o dinheiro da sua reserva de emergência só para comprar ali na hora. Não, se você não tem dinheiro, não tem dinheiro, né? O dinheiro da emergência não é para coisas que não são emergências. Então, todas essas coisas que não são emergências, se você gastar o dinheiro da sua reserva de emergência para comprar isso, a sua reserva de emergência nunca vai ter dinheiro lá, porque você vai estar sempre gastando. Então, lembre-se, sempre antes de você tirar o seu dinheiro da sua reserva de emergência, se pergunte se você vai usar esse dinheiro para algo que realmente é uma emergência. Beleza, agora vamos falar sobre uma coisa que muita gente me pergunta. Mayara, quanto que eu preciso ter na minha reserva de emergência? Quanto que eu preciso guardar? Antes de mais nada, a gente precisa ter em mente que existe o valor ideal para a gente ter e existe o valor que se aplica à realidade da maioria dos brasileiros. Segundo os especialistas, você precisa de 3 a 6 vezes o valor que você gasta para sobreviver por mês. Atenção, não é 3 a 6 vezes o valor do seu salário e nem 3 a 6 vezes do valor que você gasta por mês. Porque a gente gasta com coisa supérflua, né, gente? É cinema, às vezes é uma roupa, uma comprinha ali, outra aqui, coisa que não é necessária. Então você precisa fazer as contas do quanto que você realmente precisa para sobreviver por mês e aí sim multiplicar por 3 ou até 6 vezes esse valor. Se você é CLT, 3 meses de reserva já dão conta do recado. Por quê?
O dinheiro desses 3 meses vão pagar qualquer imprevisto que pode acontecer com você aí. E se o imprevisto, né, maior acontecer, né, que seria você perder o emprego e perder a sua principal fonte de renda, você vai receber FGTS, férias, talvez algumas horas aí extras que estejam acumuladas. Então, só esse dinheiro que você vai receber da empresa, juntando com esses 3 meses também de dinheiro que você já vai ter na sua reserva, normalmente já é o suficiente para você conseguir aí sobreviver durante os meses e também se recuperar arrumando um outro emprego, né? Agora, se você é autônomo, eu já recomendo você ter 6 meses na reserva. Porque se muita coisa pode acontecer, né? Você pode não conseguir vender durante muitos meses seguidos, você pode não conseguir fechar com nenhum cliente. Então, se tudo isso acabar acontecendo de uma vez, pelo menos você tem aí 6 meses garantidos. Então, para autônomo, a minha recomendação são 6 meses. Então, vamos simular rapidinho. Imagina só que você é um CLT e que os gastos totais aí da sua família sejam de R$ 2.500. Isso para sobreviver, tirando lazer e tudo mais. Então, você precisa, para sobreviver, de R$ 2.500 por mês. Se a gente for multiplicar por 3, nós temos aí o valor de R$ 7.500. Então, o ideal é que a sua reserva de emergência seja de R$ 7.500. E aí você pode pensar, meu Deus do céu, é impossível guardar todo esse dinheiro, é muita coisa. Calma. Como eu disse, esse é o valor ideal para se ter. Mas a realidade do brasileiro hoje, né, 2026, não é tão fácil você conseguir juntar todo esse dinheiro e deixar ele ali guardado na sua conta. A gente não compra, né, deixa de ter muitas coisas, de viver muita coisa, ainda mais deixar esse dinheiro ali guardado. Como que isso vai acontecer, né? Então, calma, é uma coisa que precisa de muito planejamento e você, tá tudo bem você não conseguir guardar esse dinheiro ali de um ano para o outro, tá tudo bem. O mais importante é você começar a guardar algum dinheiro. O ideal é que a meta nossa seja ter pelo menos R$ 3.000 guardados. Eu considero isso como um valor bom, que dá para cobrir muitos imprevistos que podem acontecer com a gente e dá pra gente uma certa segurança ali, né? E é uma coisa que é um valor alto também, mas que com planejamento, você começando, já é um valor muito mais atingível do que a gente guardar aí 3 meses de tudo que a gente gasta. Com esses R$ 3.000, você já consegue dormir com mais paz à noite, você já consegue ter mais tranquilidade de que se der algum problema na sua moto, no seu carro, na sua casa, você vai ter aí essa reserva que vai conseguir dar conta do recado sem você ter que apelar para as dívidas. E quando que eu preciso começar a me preocupar em começar a montar aí a minha reserva de emergência? A regra é depois de sair das dívidas e antes de começar a investir. Então, primeiro, foque em sair de todas as suas dívidas, quita tudo. Depois, você foca em montar essa reserva de emergência. Foca primeiro nos R$ 3.000, um pouquinho por mês, mesmo que demore bastante tempo, mas foca em ter essa reserva. E o investimento vem só depois de você já ter essa reserva segura. E por que eu falo, né, que é importante, se você tem dívidas com juros muito altos, por que é tão importante você focar em quitar elas para depois você começar a guardar dinheiro? Porque às vezes os juros que o banco ou que estão te cobrando em cima dessa dívida é muito maior do que esse dinheiro guardado vai te render. Então, a longo prazo, você pode ver que você está perdendo dinheiro. Então, é muito importante que você quite tudo para depois começar a poupar. E atenção, quando eu tô falando aqui de pagar as dívidas, não quer dizer que você precisa quitar todas as suas faturas do seu cartão de crédito. Não. Se essa fatura do cartão de crédito é algo que você consegue dar conta pagando mês a mês, beleza. Agora eu tô falando daquelas dívidas com juros altíssimos. Essas sim você precisa focar primeiro nelas. E quando você investe sem ter uma reserva de emergência, também não é legal. Por quê? Porque normalmente investimentos que vão gerar bastante retorno, bastante rentabilidade para você, exige que você deixe o seu dinheiro lá travado durante um período. Então vamos supor que aí estoure um cano na sua casa, deu um problema no telhado da sua casa e começa a pingar, começa a dar goteira na sua casa, tudo, e você vai lá, chama a pessoa para consertar, ela faz um orçamento, vai custar R$ 2.000 para consertar tudo. E você tem esses R$ 2.000 guardados.
só que tá lá investido e você só vai poder resgatar sem ter nenhum prejuízo, né, sem perder dinheiro, só daqui 6 meses. O que que você vai fazer? Você vai ficar 6 meses pingando goteira na sua casa? Não, né? Você vai dar um jeito, vai endividar aí, vai fazer parcelamento para pagar esse ajuste na sua casa. Sendo que você poderia ter esse dinheiro aí na sua mão para pagar à vista, né? Então, se você vai querer começar a investir, primeiro construa a sua reserva de emergência, tem esse dinheiro que você vai conseguir lidar com esses imprevistos, porque o seu telhado não vai te avisar, ó, daqui 6 meses eu vou quebrar, então tira o seu dinheiro para você conseguir pagar aqui as contas. Não, os imprevistos vão chegar sem avisar. Então, por isso é importante que você comece a investir só depois que você já construiu a sua reserva. E onde nós devemos guardar a nossa reserva de emergência? Primeira coisa que nós precisamos prestar atenção é o ponto da liquidez imediata, porque tem muitos lugares, como nós acabamos de falar, que nós não conseguimos retirar o dinheiro imediatamente, todos os dias ali, sem nenhuma burocracia. Então é muito importante que quando a gente for ver onde que a gente vai guardar o dinheiro, que a gente garanta que quando a gente precisar do dinheiro, a gente vai conseguir retirar esse dinheiro aí no mesmo dia. Outro ponto importantíssimo é a segurança do nosso dinheiro. É importante que a gente tenha ali a garantia de que quando a gente for precisar do dinheiro, esse dinheiro vai estar lá. Então, na hora de fazer a reserva de emergência, nós não podemos ser aquelas pessoas que arriscam. A gente precisa ser mais conservador, tá bom? Deixa a parte de arriscar mais para a parte dos investimentos, quando for também, né, estrategicamente bom. Na hora de reserva de emergência, a gente tem que ser 100% conservador. E o terceiro e último ponto é que é muito importante que o seu dinheiro guardado não perca para a inflação. Então, duas opções muito boas são o CDB e o Tesouro Selic. Lembrando de escolher, né, CDB, né, que tem a opção de liquidez diária, porque tem algumas opções que não tem, então a gente precisa prestar muita atenção nisso. Eles são boas opções também porque eles são seguros, 100% seguros, e eles rendem mais do que a poupança. Mas se você acha muito complicado, né, Tesouro Selic, CDB, vai ter mais vídeos aí no canal, tá? Que eu vou fazer um vídeo exclusivamente sobre esses temas, que eu vou descomplicar bastante para vocês vão ver que é coisa simples. Mas beleza, se você não quiser assistir um outro vídeo sobre isso, você quiser começar a investir já logo, investir não, guardar, né? Então, uma recomendação minha é as caixinhas da Nubank, porque elas são muito práticas de você mexer também, né? Acho que é a mesma praticidade do que uma poupança, né? Se você for guardar na poupança ou guardar numa caixinha no Nubank, é o mesmo grau de facilidade. Então, também é uma opção legal que vai render mais do que a poupança e vai ser seguro também. Você vai ter ali o seu dinheiro seguro que você pode retirar quando você quiser. Mas se mesmo assim você falar, não, é muito complicado, não tem conta no Nubank, eu vou ter que abrir uma conta, não quero esse abacaxi para mim agora. Fica tranquilo, vai na poupança mesmo, guarda debaixo do seu colchão, onde você achar melhor. O mais importante de tudo, gente, é você começar a guardar, você começar a construir a sua reserva de emergência. Por mais que você perca um pouquinho para a inflação, não tem problema, não use isso como impedimento para você não ter a sua reserva, tá? Então comece a sua reserva mais para frente, quando você tiver mais tempo, quando você tiver mais paciência, você vai estudar formas melhores de guardar o seu dinheiro e aí você muda. O mais importante, o mais difícil é você começar a guardar dinheiro, né? Então comece pela parte mais difícil, que depois todo o resto vai se tornando mais fácil. E agora, próxima pergunta. Como guardar dinheiro mesmo ganhando pouco? A maior mentira sobre reserva de emergência é: eu começo a guardar, começo a construir a minha reserva de emergência quando eu estiver ganhando mais, agora eu ganho muito pouco, eu não vou conseguir. E não, isso é uma mentira. Quem não começa guardando com pouco, não vai começar a guardar com muito. E se você ganha pouco e sabe que não vai conseguir guardar 3.000 reais tudo de uma vez, calma. As próximas dicas aqui vão te ajudar. Dica 1. Defina uma quantia que você vai guardar por mês e assim que esse dinheiro cair na sua conta, você já vai direcionar isso para o lugar que você definiu que você vai guardar, seja a poupança, embaixo do colchão, na caixinha Nubank, no CDB, Tesouro Selic, já separa, tá? Encare isso como se fosse um boleto, uma conta que você precisa pagar. Então, entrou, já guardou. Porque se você deixar para guardar aquilo que sobrar no final do mês, provavelmente não vai sobrar nada.
tá? Então, se você já recebeu, já guardou, você vai ver só que você vai ter mais controle do dinheiro que tá entrando e do dinheiro que tá saindo. E a dica 2, ela também tá bem ligada com o que eu falei agora, para você encarar, né, essa conta como um boleto fixo. Então, você vai encarar esse dinheiro como, não é um dinheiro que te pertence. Então, você vê que esse dinheiro tá ali na sua reserva de emergência, você não vai ver isso como, ah, isso aqui é meu. Não, isso aqui é do seu eu do futuro. Isso também vai te ajudar a você não ficar tirando dinheiro quando você precisa para algo que não é uma emergência de verdade. Dica 3. Sempre que entrar um dinheiro extra, como por exemplo, 13º, ou se você fez algum bico, né, que deu um dinheiro extra para você, ou então você vendeu alguma coisa e recebeu uma grana, 25% desse dinheiro tenta direcionar para sua reserva de emergência. Assim vai fazer com que ela aumente mais rápido também. A quarta dica, ela está relacionada a como definir, né, o seu valor mensal para você estar guardando. Então, vamos supor, se você ganha R$ 3.000 por mês. Uma boa ideia é você começar com 5 a 10% do seu salário. Então, nesse caso que você ganha 3.000, 5% de 3.000 dá R$ 150 por mês. Se você guardar esse valor durante um ano, você vai ter R$ 1.800 guardados. E em um ano e 8 meses, os R$ 3.000 seus já estão ali na reserva de emergência completa. Sem contar o rendimento que vai acabar gerando a sua conta, ou então dinheiro extra que pode acabar entrando, 13º que você vai colocando, e você vai conseguir atingir esse valor até antes de um ano e 8 meses. E se você vê que R$ 150 por mês é muito para o seu bolso, né? Não vai dar certo de você guardar esse dinheiro, defina um valor menor, não importa a quantia, o importante é você começar e já começar a criando esse hábito e você construir a sua liberdade financeira. Então, pessoal, não existe um momento perfeito para começar. Comece hoje mesmo. Cada centavo na sua reserva já é um passo a mais que você está dando para você finalmente ter a sua liberdade, ter a sua tranquilidade financeira. E se esse assunto de finanças e reserva de emergência faz sentido para você, se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal, porque aqui nós vamos falar muito sobre dicas e estratégias financeiras para você dormir tranquila à noite. Tchau e até o próximo vídeo.